Bom dia a todos. Meu nome é Alex, eu trabalho na diretoria de controle financeiro do Banco Itaú e venho aqui apresentar para vocês um pouco do estudo setorial que foi realizado na indústria bancária. Bom, aqui a agenda do evento. Passar primeiramente aqui sobre um perfil, trazer para vocês um pouco do meu histórico aqui no tema, e depois eu entro em três grandes temas aqui em relato integrado, que são os capitais da indústria bancária, o papel de um banco, seu modelo de negócios e a materialidade no setor financeiro. Bom, trazendo um pouco aqui, já o que adiantou o professor Kassai, eu sou formado aqui em Ciências Contábeis na FEA, atualmente faço uma pós-graduação em Contabilidade e Finanças lá na FECAF. E o meu histórico com o tema ele é um pouco, não é recente, digamos assim, 3, 4 anos, mas para o tema ele é um pouco, já tem bastante tempo. Eu fiz um dos primeiros estudos aqui no Brasil sobre relato integrado, na época foi um artigo acadêmico para a conclusão da graduação. Foi um TCC, fez um estudo de caso sobre a capacidade de adoção de relato integrado dentro dos bancos, especificamente no Itaú. Uma curiosidade, na época que eu elaborei esse artigo, ainda não existia o framework, então ainda toda a conversa sobre relato integrado era um conceito ainda não estrutural, ainda não tinha uma estrutura conceitual que surgiu após esse artigo. Então, grande parte das informações com que eu trabalhei, depois elas sofreram grandes alterações, mas foi um estudo que auxiliou bastante os próximos passos que a gente ia enfrentar. Estou há 5 anos na diretoria de controle financeiro do banco e, em relação ao relato integrado, eu integro a comissão, tanto nacional quanto mundial de relato integrado. Essa comissão foi responsável pela produção do framework, em que nós do Itaú e outras empresas do Brasil participamos na consulta pública. Nós também somos integrantes do programa piloto. O Itaú, mais 6 empresas brasileiras fazem parte desse programa. Foi um programa desenvolvido pelo IRC, que é a Comissão Mundial para Relato Integrado, para estimular e engajar essas empresas a desenvolverem relato integrado nos seus países. Atualmente eu sou um dos responsáveis pela elaboração do relato integrado do Itaú Unibanco, junto com uma equipe que é um grupo de trabalho formado por RI, sustentabilidade, comunicação e agora a equipe de marketing. E nosso relato integrado nos últimos 2 anos ele teve um reconhecimento como referência mundial. Esse reconhecimento se dá pelo próprio IRC, através de um site em que eles disponibilizam as principais referências mundiais para que outras empresas possam se espelhar nesses relatórios. E o legal desse site é que a inclusão das empresas ela passa por um processo de avaliação e os feedbacks ficam expostos no próprio site, então você consegue identificar quais são os pontos positivos e os pontos negativos de cada relato integrado. Além disso, devido a todo esse processo que a gente tem aí nos últimos 3 anos, atualmente o Itaú ele é convidado para participar de várias palestras ou propriamente contribuições acadêmicas ou contribuições em papers divulgados por alguns institutos. Então esse ano aqui, como curiosidade, eu participei da produção de 2 papers. Um foi sobre a aplicação de materialidade produzido pela EFAC e um outro em relação a estudo setorial de capitais para os bancos, produzido por um grupo de trabalho específico de bancos dentro da Comissão Mundial de Relato Integrado. Podemos passar? Então aqui eu já vou entrar um pouco no tema, vou trazer para vocês aqui um pouco da definição conceitual de capitais. Se eu estiver falando muito rápido, se tiver alguma dúvida, a gente pode perguntar, tá? Estou aqui acelerado. Bom, como definição do próprio framework, capitais são um repositório de valores que aumentam, diminuem ou se transformam por meio das atividades tanto para a produção de bens ou prestação de serviços de uma organização. Essa é a definição teórica apresentada no framework. Então a gente consegue identificar a classificação de 6 capitais e aqui a definição de cada um dos seus capitais. Acredito que vocês já devem ter visto isso ao longo da disciplina de vocês. Vou passar brevemente aqui. O capital financeiro seria então um conjunto de recursos financeiros disponíveis por uma organização para fazer a aplicação ou investimento em novas operações ou serviços. O capital humano são as pessoas e as competências, experiências que aqueles colaboradores possuem. O capital manufaturado seriam todos os objetos físicos, a estrutura que a organização disponibiliza para fazer a sua operação. O capital social de relacionamento são as relações em que a organização mantém com seus principais stakeholders e também a forma que ela capta recursos. O capital intelectual seria todos os ativos intangíveis e a capacidade que a organização tem de criar valor ao longo do tempo.
e o capital natural são as interações que a organização tem com o meio ambiente, através do consumo e impacto que ele tem. Podemos passar. Aqui eu já trago um pouco do resultado em que esse grupo de bancos identificou no início da sua pesquisa. A pesquisa tinha como objetivo identificar como os bancos apresentam capitais ao longo do mundo. Então, essa pesquisa foi feita pelo grupo de bancos do IRC, e ela buscou, dentro de 20 grandes bancos que divulgam o relato integrado, como eles aplicavam seus capitais. E, infelizmente, com uma surpresa não muito agradável, foi identificado que menos da metade dos bancos analisados divulgam os capitais sobre a terminologia do relato integrado. 45% dos bancos divulgam com em uma classificação que eles não fazem um disclosure adequado, então não é possível identificar. 15% dos bancos divulgam em uma classificação similar do relato integrado. E 40% divulgam de fato a terminologia do relato integrado. Então aqui do lado a gente consegue ver os bancos. Os que têm um asterisco, como o Itaú, por exemplo, são os bancos que estão aderentes à terminologia do relato integrado. Então é possível ver que 6 bancos apenas dos 20 analisados fazem esse disclosure. E isso é um grande problema no sentido de comparação. A busca do relato integrado é a busca por informações mais simples, que façam sentido, mas que também possam ser comparáveis entre outros bancos ou empresas similares. E aqui a gente já consegue identificar que os capitais eles não são de fácil conciliação com outras empresas. Então, devido a esse estudo, surgiu... Posso fazer uma pergunta? Claro, com vontade. Olhando a lista de nomes ali, eu não consigo identificar bancos americanos. Tem alguma razão especial para isso ou não? Tem. Ainda o relato integrado nos Estados Unidos ele tem evoluído, digamos que evoluído bastante, mas ainda não em relação aos outros países do mundo. Uma grande dificuldade das empresas americanas ainda em relação ao relato integrado diz respeito ao IFRS, em que, devido ao SGAP, que é a divulgação prioritária lá nos Estados Unidos, eles ainda têm alguns empecilhos em adotar isso, enquanto eles não adotam o IFRS. Então, pelo menos é isso que é a desculpa, vamos dizer assim, que eles dão para todo mundo, né? Mas já existem alguns grupos, por exemplo, pesquisas de Harvard já tentando trazer estudos que reforcem esse comprometimento das empresas norte-americanas, demonstrando que as empresas de países principalmente emergentes têm uma grande evolução nesse sentido e que as empresas norte-americanas estão ficando para trás. Mas não é específico para bancos, pode generalizar isso para empresas americanas? Não, pode generalizar para o setor inteiro americano. Bom, então aquele estudo trouxe uma questão: será que é necessário não criar um novo padrão, mas será que é necessário adaptar os capitais ou deixar mais clara a forma de apresentação dos capitais para as empresas bancárias, para que possa ser feita uma comparação um pouco mais eficiente? Foi essa a ideia desse grupo, e esse grupo propôs então, a partir daquelas 20 empresas de exemplo, desenvolver uma expansão da classificação dos capitais, ou seja, deixar mais claro a alocação dos capitais, a alocação dos ativos e passivos de cada banco em cada um dos seus capitais. Então ele meio que deu uma simplificada na forma de apresentar cada um dos capitais. Então, sobre essa pesquisa do IR Banking, a gente tem agora como classificação os capitais financeiros, associação dos recursos disponíveis para aplicação ou investimentos na organização sendo próprios de terceiros, e aqui a gente já consegue fazer uma relação com o balanço patrimonial. Então nós conseguimos ir no balanço patrimonial e ver que o capital financeiro dos bancos é composto basicamente por suas aplicações, títulos, suas operações de crédito, seus investimentos, operações seguras, previdência, capitalização, rendas de serviço e patrimônio líquido. Essa é a composição do capital financeiro dos bancos. Pode ter algumas complicações, por exemplo, mas o patrimônio não é meio social, será que serviços, seguros e previdência também não deveria entrar no social? Essas são algumas discussões que foram estressadas dentro desse grupo, e a conclusão foi que essa alocação é a mais ideal para eles. Porque todos esses ativos e passivos são classificados como financeiro? Porque eles são o resultado da aplicação e investimento dos recursos, e eles têm remuneração.
O capital ele tem um risco, ele é investido em um determinado segmento operacional e ele tem uma remuneração por capital próprio de terceiro, que é todo em capital financeiro. Então, ficou aqui a classificação com capital financeiro. Por outra parte, o capital social, além do relacionamento com os stakeholders, é a forma que eu capto os recursos deles. Então, por exemplo, todo o capital financeiro que um banco disponibiliza, parte dele vem de recurso próprio e parte dele vem de recurso de terceiro. E esse recurso de terceiro é o meu recurso social. Então, meu capital financeiro capta recurso do capital social, através de depósitos, através dos meus clientes, através de obrigações sociais. Eu também compartilho meu capital social com os meus outros stakeholders. Podemos resumir como o relacionamento que eu tenho com outras empresas e também com todas as obrigações que a empresa tem. O capital humano já poderia ser sintetizado nas pessoas, os colaboradores, e todo o processo de gestão que eu tenho desses colaboradores. A parte de treinamento, a parte de estratégias de remuneração salarial, a questão de linhas profissionais, de expectativas a longo prazo, fica tudo no capital humano. O capital intelectual já é composto por toda a tecnologia que um banco disponibiliza, tanto a capacidade que ele tem para inovar, para entrar em novos serviços, novas oportunidades. Toda a parte de desenvolvimento de sistemas online, mobile, digital, e a questão da marca e reputação da organização. É tudo aquilo que faz com que ela crie valor, com que ela consiga atrair clientes, que ela consiga fazer suas operações. O capital manufaturado fica classificado como toda a parte de infraestrutura que um banco utiliza para captar recursos ou para vender seus produtos e serviços. Então, a gente classifica como as agências, os caixas eletrônicos, os postos de atendimento, os escritórios administrativos, o data center que o banco tem. E o capital natural é como ele utiliza todos os recursos naturais para fazer sua operação. Um dos pontos que a gente, uma ressalva aqui, em relação aos caixas eletrônicos, essa discussão foi muito interessante, em relação a o caixa eletrônico é um manufaturado ou intelectual? Porque eu desenvolvo um sistema para esse caixa eletrônico, mas eu tenho um maquinário para esse caixa eletrônico. Então a gente ficou nessas discussões há muito tempo. E foi definido que ele é manufaturado devido a, se esse sistema estiver fora do maquinário, ele não é útil. Então, ficou classificado como manufaturado porque o caixa eletrônico, só a parte física dele não é operacional, mas ele necessita do sistema tecnológico, que por sua vez não funciona sozinho, depende da máquina. É diferente, por exemplo, no capital intelectual, o banco digital, essas questões de banco online, em que você consegue acessar o banco de qualquer plataforma possível, você não precisa de uma máquina específica. Nesses casos, a tecnologia foi considerada capital intelectual. Pode. E esse é um ponto legal do relato, em que ele deixa a organização livre para fazer essa escolha, desde que ela explique, defina, classifique isso de uma forma óbvia e de uma forma lógica que possa ser compreendido e que ela não fique alterando ano a ano a sua classificação dos seus capitais. Mas isso aqui é uma orientação, como a gente diz. Pode passar mais um. Então aqui eu trouxe para vocês aqui um exemplo. Fiz uma relação dos 4 principais bancos do Brasil, só para uma classificação sobre essa nova metodologia do Year Banking entre os 6 capitais. Então a gente consegue perceber aqui, eu trouxe o Banco do Brasil, por ele ter o maior número de ativos e passivos, ele está na base 100. Então, para o capital financeiro, aqui no Brasil, a gente identifica que o Banco do Brasil está na casa de R$1 trilhão, representa 100% desses R$1 trilhão. O Banco Itaú fica com 81% dos ativos financeiros, o Bradesco 73% e o Santander 17%. Essa classificação já é a classificação que eu apresentei para vocês anteriormente. Então aqui dentro de financeiro estão as operações de crédito, as aplicações, investimentos, a partir de patrimônio. No capital social, que são relacionadas aqui às captações, a forma de eu captar recursos, também está na casa de R$1 trilhão. Então isso a gente consegue já tirar as primeiras conclusões, que faz sentido o meu capital financeiro captar recursos do meu capital social. E faz sentido ainda mais eles terem valores tão próximos. Aqui fazendo uma variação, a gente consegue ver que os bancos mantêm a mesma proporção, com exceção do Santander, em que apresenta um capital social um pouco maior do capital financeiro. A gente consegue perceber então que o Santander ele tem
um custo ou as obrigações do Santander são maiores do que o capital financeiro. Ele tem mais valores a contribuir com o capital social do que a receber. Em relação ao capital humano, nós na casa de 110 mil funcionários, que é o Banco do Brasil, a gente tem os bancos aqui também numa proporção bem similar, com exceção do Bradesco e do Santander, que ultrapassam um pouco a proporção que eles mantinham tanto para o capital financeiro quanto para o social. Capital intelectual, a gente consegue ver o Santander um indicador muito elevado em relação aos outros bancos. Isso deve à relação ágil de alguns investimentos, que eles têm como objetivo realizar isso no médio e longo prazo. Capital manufaturado aqui eu dividi em agências, em quantidade e caixas eletrônicos, na casa de 7.500 agências e 45 mil caixas eletrônicos, que é o que o Banco do Brasil possui. Então a gente consegue ver que o Itaú tem 70% das agências do Brasil, comparado com o Banco do Brasil. O Bradesco, esse dado eu achei bem... eu não esperava esse dado do Bradesco, de ter mais agências que o Banco do Brasil. Eu olhei em todos os relatórios anuais. Pode fazer sentido, uma vez que a gente não está contabilizando aqui os correspondentes bancários que o Banco do Brasil possui, que é uma casa de agências aí muito grande. E no capital natural, como é um capital muito difícil de ser calculado, eu trouxe uma métrica aqui que é a avaliação do CDP, que é o indicador de emissão de poluentes, e trouxe a classificação de cada um dos bancos. A gente consegue identificar o Itaú como, aqui no Brasil, liderando esse segmento. A nota 83 significa a pontuação que ela obteve na divulgação dos seus relatórios. A nota vai de 0 a 100. E a letra C significa o porte da empresa em relação ao faturamento. Essa pesquisa do CDP é uma pesquisa feita globalmente. Então, por isso que os níveis das empresas brasileiras se mantêm entre C e D, devido ao faturamento lá fora está em dólar, é uma questão, faz uma variação grande dos indicadores. Mas por que eu trouxe isso aqui? Quer dizer então que o Banco do Brasil é o melhor banco e o Santander é o pior banco? Não quer dizer isso. Os capitais por si só são uma parte muito importante do processo operacional de uma empresa, mas elas dependem muito da gestão. O capital ele não vai representar o valor que eu vou receber no futuro, mas o que vai trazer isso são as interações que eu tenho entre eles. E essas interações que definem são a gestão. Então, essa é uma classificação para fazer uma análise comparativa, mas que os números frios não trazem muita coisa. A gente precisa avaliar uma profundidade um pouco maior. Então, por exemplo, dentro do capital financeiro, eu preciso saber o total do capital, eu preciso saber como está composto, qual que é o mix do capital, o que eu tenho, quanto que eu tenho de operações de crédito, quanto que eu tenho de ativos, qual que é a qualidade desses ativos. Se eu tenho um índice de inadimplência alto em alguma operação, qual a liquidez? Eu consigo transformar isso em recurso financeiro rapidamente? Qual que é o risco do meu capital? Eu posso ter um capital financeiro baixo com um risco alto e o vice-versa. Então, essas questões que eu trago aqui do lado, elas são questões para você complementar a avaliação inicial que a gente teve sobre os seus capitais. E elas são essenciais para determinar se uma empresa vai gerar mais ou menos valor do que a outra. Aqui eu já vou entrar um pouco no modelo de negócios. O modelo de negócios ele tem muito a ver com os capitais, então toda essa parte que eu trouxe para vocês de capitais, ela é a entrada no modelo de negócio. Esse modelo de negócio é um modelo publicado pelo IRC no Framework. Então, ela é a proposta conceitual, padrão, assim, digamos, que eles consideram adequado para que uma empresa divulgue um modelo de negócio. E na classificação do Year Banking, os capitais vão ser os recursos que essa empresa tem para consumir no início da sua operação. Então, trazendo aqui uma linha do tempo, a gente pode considerar aqui o início do ano e o final da seta, o final do ano. Então, aqui eu trouxe um modelo de negócios já voltado para banco, um exemplo. Então, a gente tem, para qualquer banco, todos esses capitais entrando dentro do modelo de negócio. E aí, qual que é o modelo de negócio de um banco? A gente costuma ouvir que um banco, o papel dele é fazer intermediação financeira. Mas não é só isso. Então, um banco, segundo o Fórum Econômico Mundial, ele tem nove responsabilidades, digamos assim, que fazem sentido em relação à intermediação financeira. Mas o papel de um banco vai muito além de captar recursos de superavitário e emprestar para o deficitário. Segundo o Fórum Econômico Mundial, os papéis de um banco, aquilo que ele tem como objetivo
aqui, promover a resiliência econômica e financeira. Ele tem que garantir que em situações de crise o banco vai ficar estável, as suas operações vão ser íntegras e o funcionamento da operação financeira vai estar de acordo. Além disso, ele tem que garantir a integridade da poupança de todos os contratos. Aqui a gente já consegue relacionar um pouco ao capital social. Ele tem que garantir que todo o recurso que ele captou, ele vai conseguir devolver de acordo com os prazos estipulados em contrato. Além disso, ele tem que facilitar a alocação eficiente de capital para apoiar o crescimento. É bem essa parte da intermediação. Não é só captar recurso de superavitário, mas ele tem que captar esse recurso da melhor forma possível, mais barato para ele, para a sociedade, e emprestar isso para clientes com uma qualificação um pouco melhor no sentido de pagamento, justamente para ter uma eficiência maior nessa intermediação financeira. O banco também tem como objetivo proporcionar amplo acesso a produtos e serviços, e aqui eu acho que o que a gente consegue mais visualizar de bancos hoje em dia, que é essa questão de ofertar vários produtos e vários serviços. Esse é um dos papéis dos bancos, além dos outros. Além disso, ele tem que suavizar os fluxos de caixa, ou seja, ele tem que permitir que a economia flua da forma mais natural possível e com menor risco, disponibilizando recursos de fluxo de caixa para os seus clientes para diminuir essa questão de fluxo de caixa com déficits e receitas ao longo do tempo. Tem que fornecer seguros e proteção financeira, ou seja, ele tem a obrigação de assegurar seus clientes com compromisso de garantias. Além disso, ele tem a obrigação de coletar, analisar e distribuir informações sobre sua operação e sobre a operação do setor bancário para que a sociedade possa fazer suas avaliações em relação a isso. E também fornecer mercados eficazes para que a operação bancária ocorra mundialmente. Então, a gente consegue ver que o papel de um banco é bem amplo, né, em relação às suas operações. E que nem todos esses papéis aqui de um banco, eles têm como objetivo geração de receita. Alguns desses papéis eles têm como objetivo principal a manutenção do sistema financeiro. Então, a gestão ela é responsável pela priorização desses 9 itens. Ela que é a responsável por qual item desse eu vou priorizar, sabendo que ela tem que atuar nesses 9 setores. E para fazer isso, ela geralmente atua com diversos produtos e serviços, como carta de crédito, cheque, transferência, saque, depósito, você poder fazer suas operações online, você fazer transferência global, você ter depósitos e cofres, todos esses tipos de operação são para atender esses 9 requisitos como orientação do Fórum Econômico Mundial. Então a gente consegue identificar aqui que os capitais são consumidos aqui dentro do modelo de negócio pela gestão. Então a gestão ela define quais capitais ela vai utilizar no seu negócio e como ela vai utilizar esses capitais, de modo a atender esses novos papéis. Então ela busca sempre uma forma estratégica de maximizar os seus capitais, ou a criação de valor em cada um deles, e que essas interações que os capitais vão ter dentro do modelo de negócio, dentro da pesquisa do IRBank, a gente consegue classificar como despesas ou custos ou investimentos de interação. Então, a primeira parte, os insumos dos capitais, a gente consegue identificar no balanço patrimonial, e a segunda parte das interações a gente consegue perceber nas demonstrações de resultado, as despesas. Então, essa metodologia ela está trazendo uma conciliação entre as demonstrações contábeis e a forma de apresentar o relato integrado. Então, aqui só para trazer um pouco das interações do capitais e o papel da gestão, a gestão ela tem a responsabilidade principal de controlar e administrar a interação dos capitais. Ela define qual que é o risco de exposição dos seus capitais. Então, meu capital financeiro, qual é o limite de risco que eu estou exposto, ou que minha empresa suporta na sua operação. Ela também gerencia a intensidade de troca dos capitais. Por exemplo, eu tenho um quadro de 100 mil funcionários e para isso eu tenho uma interação de R$1 milhão. Eu posso diminuir o meu quadro de funcionários e, consequentemente, eu vou diminuir a interação que eu tenho do meu capital financeiro para o meu capital humano. É a gestão que é responsável pela intensidade das interações devido às suas estratégias. Além disso, ela tem que gerir esses capitais alinhado à estratégia, às metas e aos desafios que a organização já
estipulou anos anteriores. Tem que garantir o cumprimento das licenças, ou seja, ela tem que garantir que o banco faça a interação dos seus capitais sem afetar as suas obrigações legais como um banco, de forma ética, de forma legal, e não podemos fugir disso buscando lucro, porque é um dos papéis do sistema capitalista, é a geração de riqueza. Então o banco sim tem que buscar lucro. Então, bom, para atender todas essas necessidades do stakeholder, o gestor ele precisa priorizar entre os capitais. Então é aqui que começa o modelo de negócios. A troca entre capitais que faz com que o banco gere valor no final da sua operação. Então, por exemplo, eu trouxe um estudo aqui, um exemplo da interação entre o capital financeiro com os outros capitais. Então, por exemplo, o custo de captação dos meus recursos é um tipo de interação entre o capital financeiro ou social. Se eu buscar um recurso que ele é um valor um pouco mais caro, eu vou estar pagando mais capital financeiro em troca do capital social, que era similar ao que eu tinha anteriormente. Então, eu vou ter um dispêndio um gasto financeiro maior do que eu tinha anteriormente. Ou também eu posso reduzir as minhas captações, porque eu não quero mais fazer tantas captações assim no mercado e, consequentemente, eu vou aumentar meu capital financeiro e diminuir meu capital social. Já fazendo a comparação entre o financeiro e o humano, os investimentos que eu tenho no meu capital, no meu pessoal, eu posso ter mais saída de recursos financeiros do meu capital financeiro indo para o humano, investindo em treinamento, investindo na qualidade de vida do meu funcionário, fazendo aquisições de novos funcionários dando treinamento, ou o contrário. Em uma situação de crise, o gestor pode optar pelo capital financeiro, reduzindo o quadro, diminuindo o treinamento. Isso faz com que o capital financeiro aumente em relação ao humano. O intelectual, investimento em inovações, despesas de propaganda e marketing, por exemplo. O gestor pode priorizar em aumentar o seu capital intelectual, melhorar a sua marca, ter vantagens competitivas que ele não tinha anteriormente. Isto vai consumir capital financeiro através de investimentos. Em contrapartida, ele pode reduzir tudo isso para priorizar o seu capital financeiro. Então, ele vai diminuir as suas exposições na mídia, ele vai diminuir os seus investimentos. Em relação ao capital manufaturado, as despesas com aluguel, depreciação. O capital financeiro ele vai pagar a minha estadia, a minha alocação naquele empreendimento. Eu posso fazer isso por aluguel, eu posso fazer uma aquisição. É a gestão que vai definir quanto de recurso e qual o melhor recurso que eu tenho para alocar no capital financeiro e no manufaturado. E vice-versa. Se eu estiver precisando de recurso financeiro, eu posso fazer a venda de um mobilizado. E no capital natural, essa relação está mais relacionada à ecoeficiência. Então, se eu utilizo os recursos de uma forma não eficiente, eu vou ter um gasto financeiro excessivo. Então, através de controles de ecoeficiência, eu consigo reduzir o meu consumo de capital financeiro. Aí vocês estão demonstrando a ideia da interação entre os capitais, né? Em forma de texto, por exemplo. Quando vocês chegam a evidenciar essa informação em termos quantitativos, quanto eu estou sacrificando de um e o efeito que isso causou em outro, chega a fazer esse retrato? Então, esse estudo ele foi divulgado esse ano. A ideia desse estudo é que os 20 bancos que estavam aqui nesse estudo e os demais bancos possam aplicar essa metodologia a partir desse ano, para que a gente possa ter uma comparação. E nosso objetivo esse ano é divulgar essas interações através de valor financeiro, quantitativo. Quando não for possível, em relação ao capital humano, essas questões de treinamento, a gente vai trazer através de indicadores de pesquisa, de satisfação. Mas o objetivo é quantificar a maior parte dessas interações. E uma forma prática é que essas interações elas buscaram o que a gente já divulga atualmente, que é a demonstração de resultado. Então, a busca dessa pesquisa, ela buscou, na verdade, correlacionar mais as demonstrações contábeis com o que a gente já vê em relato integrado. Então, a gente vai poder quantificar na parte de demonstração contábil e vai poder explicar na parte dos relatórios anuais, relatórios de estabilidade, onde tem a parte qualitativa, digamos assim. Mas a busca é por trazer os indicadores em número, para facilitar o entendimento. E Alex, é uma correlação, né, entre essas informações quantitativas e qualitativas. E o GRI, ele ajudaria nessa questão da correlação de um indicador de uma dimensão econômica ou social ou ambiental? Há a possibilidade de fazer essa correlação também? Sim, sim. Com o GRI? Aqui, a princípio, a gente está trabalhando mais com informações financeiras, mas o GRI ele consegue trazer subsídios para
explicar essas variações no sentido de, se eu aumentar então o investimento no meu capital social, qual que é o impacto que eu vou ter? O GRI traz subsídios que a gente consegue identificar essas interações, e também o GRI ele traz o subsídio da comparação com outras empresas. Acho que esse é o essencial do GRI. Mas ele traz sim subsídios, desde que ele seja escondido de forma adequada, né? Então, tem que ter uma busca pela correlação do GRI e das informações financeiras. No Itaú, o GRI é feito pela área de sustentabilidade, mas desde o ano passado a gente busca fazer a resposta do GRI junto. Desculpa, gente. Como um fator decisivo aqui é a matriz de materialidade. A gente considera que um gestor ele deve observar a matriz de materialidade para alinhar a sua interação entre os capitais e identificar se essas interações fazem sentido, se essas interações elas atendem à expectativa dos stakeholders da organização e assim que não haja conflito de interesses. Então, entrando aqui no último tema, a matriz de materialidade, de acordo com o IRC e também a parte de informações financeiras e sustentáveis, tema material é qualquer questão que tenha o potencial de afetar a interação entre os capitais, ou seja, ele possa afetar essa troca entre os capitais e também, consequentemente, afeta a criação de valor no curto, médio e longo prazo. Então, o tema material são todas aquelas questões que podem afetar a sua geração de valor. E o processo para identificar um tema material, a metodologia padrão ela é dividida em 3 etapas. A etapa de identificação, a de priorização e a de validação. Essas etapas são cruciais para que você publique ou divulgue uma matriz que faça sentido dentro da sua organização. Então, no processo de identificação, a empresa ou a consultoria contratada para fazer esse processo de matriz de materialidade tem que identificar principalmente quais são os públicos que a sua organização se relaciona, então quais são os públicos que eu vou questionar, quais são as principais questões ou os drivers que eu vou perguntar para esses públicos. Então faz muito sentido eu identificar o que eu quero perguntar para aquele público. As possíveis formas de pesquisa, não existe um padrão definido para fazer uma matriz de materialidade. Você pode fazer através de pesquisa indutiva, você pode fazer através de pesquisa voluntária, você pode fazer por pesquisa livre, em que o entrevistado ele fala os temas que para ele é relevante, você pode direcionar ele dentro de um cenário. Então, isso aqui também é muito importante para o objetivo de alcançar um resultado mais próximo daquilo que o gestor gostaria. Também é necessário identificar muito bem as fontes de informação que você vai utilizar para fazer essa pesquisa. Você vai utilizar informações públicas, menções que fazem da sua empresa em mídias. Você vai utilizar só as informações do seu relatório, informações de órgãos reguladores, também é muito interessante. E por final, também identificar quais são os temas materiais sobre a gestão. O que a gestão considera que são temas materiais para ela ao longo do tempo. Então, essa é a parte de identificação e a principal parte de um processo de matriz de materialidade. Depois de identificados os temas, a gente passa para um processo de priorização. Ou seja, tudo aquilo que eu identifiquei, a princípio, eu vou eu vou priorizar. Então, eu vou definir aquilo que é mais relevante em relação ao outro, tanto da avaliação, dos critérios que eu vou avaliar, e também em relação aos stakeholders. Você pode definir que os stakeholders têm o mesmo peso, ou você pode atribuir pesos específicos para cada um dos stakeholders. Isso varia também muito da própria operação da empresa. Considera, além disso, também os riscos, os valores da organização, a gestão. E depois de priorizados tanto os critérios de avaliação quanto os pesos de cada stakeholder, você vai para o processo de validação. Vai pegar os resultados da sua matriz, você vai levar isso para as suas instâncias superiores de governança, você vai levar isso para os seus próprios stakeholders, para que eles possam validar depois do processo. E você também vai validar isso dentro de auditorias internas, controles internos, e vai fazer a divulgação dessa matriz. Isso é um processo aqui padrão para análise e preparação de matriz de materialidade. Serve tanto para questões só financeiras quanto ambientais, econômicas. O processo é similar para todos esses tipos de materialidade. Só para trazer um pouco de tendência para vocês aqui de materialidade, a gente tem duas grandes orientações que surgiram
recentemente em relação à materialidade, que reforçam esse cenário de não preciso divulgar tantas informações assim, o mais importante é a divulgação de informações relevantes, de informações que tragam históricos, que tragam uma explicação mais racional e que auxiliem o gestor na tomada de decisão. Então a gente tem a OCPC 07, que trata de evidenciação na divulgação de relatórios financeiros de propósito geral. Ela foi compilada ou construída em conjunto com a CVM, né? O CPC e o CFC, divulgada em 31/11/2014 para consulta pública. A ideia dela não é substituir todas as orientações que já existem do CPC em relação às demonstrações contábeis, mas o objetivo dela é deixar claro que as normas vigentes hoje podem ser aprimoradas, elas podem ter maior qualidade, elas podem ser mais racionais, elas podem apresentar informações que tragam um pouco mais de explicação para aqueles números das demonstrações contábeis. E pesquisas realizadas atualmente já demonstram que os bancos brasileiros ainda não evoluíram em relação à OCPC 07. A gente ainda tem uma, digamos assim, uma resistência, não é resistência só do setor bancário, uma resistência também mais ampla, é uma resistência dos órgãos reguladores, é uma resistência das auditorias, em que é um processo que vai necessitar de um engajamento um pouco mais árduo e complexo para melhorar esse processo. Além disso, o IFRS divulgou recentemente, acho que 2 semanas atrás, uma consulta pública em relação ao mesmo item, aplicação de materialidade para as informações financeiras. É uma consulta pública também, e o objetivo principal é trazer orientações que possam auxiliar a gestão na aplicação de conceitos de materialidade nas suas demonstrações financeiras, que não fujam muito do IFRS. Então, como os gestores, como os contadores podem divulgar relatórios, demonstrações contábeis, adotando materialidade, sem que isso afete todos os pré-requisitos do IFRS. Está em consulta pública, fica aberta a consulta até dia 26 de fevereiro de 2016. Quem quiser participar, no site do IFRS você consegue maiores detalhes, e é muito interessante a gente contribuir para quem trabalha no setor, para quem tem interesse, porque o resultado dessa consulta pública que provavelmente vai virar uma orientação, uma norma futuramente. Então, a princípio não existe nenhuma orientação, ela traz apenas as definições do que ela entende por materialidade, alguns conceitos de IFRS, para que os próprios públicos tragam considerações, sugestões de como seria a melhor forma de apresentar. Um detalhe legal aqui é que o OCPC 07 traz que ela não quer substituir nada que o IFRS, o IASB já trouxeram, e legal que depois de um ano a gente vê o IFRS trazendo o mesmo assunto, então a OCPC já está um pouco batida nisso, que ela fala que não quer alterar nada do IFRS, sendo que o IFRS já está voluntariamente propondo uma alteração mais futura. Esse é o meu último slide. A questão de materialidade ela é bem complexa, assim, a gente consegue entender vários assuntos. Eu queria propor para a gente aqui um exemplo, não sei se o professor permite aqui, se pudessem dividir em 5 grupos aí na sala, só para a gente fazer um exemplo de como ficaria uma matriz aqui, de alguns da FEA, por exemplo, alguns temas materiais. Então, a ideia aqui é reportar uma matriz com 5 públicos diferentes, em que um público principal é a coordenação da faculdade, os outros 4 públicos são os alunos, os professores, funcionários e sociedade. A gente pode dividir aqui. A gente vai atribuir os pesos para cada um desses stakeholders, de acordo com cada um de vocês. E temos 6 temas materiais e o objetivo é identificar qual que desses temas é o mais importante para a continuidade da faculdade, no objetivo de disseminar conteúdo e continuar como referência. Então a ideia é a gente simular uma matriz aqui, em que cada um de vocês vai representar um papel. Não sei se eu estou sendo muito chato com vocês aí logo de manhã. Fantástico. A sugestão é fazer pelos grupos já formados. Precisam de 5 grupos, um grupo para coordenação, um para alunos, um para professores, funcionários e um para sociedade. Então, mãos à obra. A ideia aqui é simples, você pegar cada um desses temas e atribuir o peso de 1 a 6, sem mentir, sempre que 6 é o de maior importância e 1 de menor importância. Para o grupo que for assumir coordenação,
Esse grupo vai ser responsável também por atribuir quais os pesos que cada um dos outros grupos tem que ter dentro da matriz. Porque esse é um papel do gestor, ele define quanto cada um representa nesse processo. Então, acho que 5 minutos está aí, gente, se precisa de mais tempo, depois tem que estar pulando. Eles são secundários. E a gente também considera que o professor é mais importante que o aluno, porque eles que vão ficar por mais tempo e eles que vão ensinar os alunos, e eles são meio que a cabeça por trás da faculdade. Então, essa ordem ficou para alunos 35%, para professores 45%, funcionários 15%, sociedade 5%. É a questão de cada um dos itens. Bom, novamente a gente considerou que prioridade, assim como a gente pensou que alunos e professores eram principais, a gente considerou que a gestão do salário era mais importante. A gente colocou 6 para ele. Posterior a isso, a gente concordou que graduação e pós seria o próximo grupo mais importante e que a pós-graduação seria a consequência da graduação. Então ficaria 5 e 4. Pós isso daí seria a infraestrutura e biblioteca, só que a gente falou que a infraestrutura talvez seja mais relevante que a biblioteca, sem considerar que recursos como internet seja infraestrutura. Dessa forma ficaria 3 para a infraestrutura e 2 para a biblioteca, e aqui entidades acadêmicas como última questão. Muito bem, então o grupo de alunos são vocês? Isso. A gente atribuiu o peso 6 para infraestrutura e segurança, porque na visão de um aluno você precisa sentir um ambiente seguro para poder ficar na universidade, não trocar de ambiente, né, ir para outra universidade. Peso 5 para as entidades acadêmicas, porque elas que representam os alunos. Peso 4 para a graduação. E peso 3 para pós-graduação, porque a gente pensou na visão do aluno como aluno de graduação e de pós-graduação, então a gente pensou em atribuir o mesmo peso para as duas coisas, mas como não dá, a gente deixou desse jeito. Peso 2 para a biblioteca, porque ela já tem uma boa infraestrutura aqui na FEA. E por último, gestão salarial e profissional, que não tem muita relação, que tem menos relação com os alunos nesse sentido. É por amor. Amor do pai, da mãe. Então, a gente colocou 6 para gestão salarial e profissional, 5 para infraestrutura e segurança, 4 para pós-graduação, 3 para graduação, 2 para biblioteca e 1 para entidades acadêmicas. Funcionários? A gente colocou 6 para gestão salarial e profissional, 5 para infraestrutura e segurança, 4 para biblioteca, 3 para graduação, 2 para pós-graduação e 1 para entidades acadêmicas. E a sociedade? A gente colocou 6 para infraestrutura, 5 para biblioteca, 4 para gestão salarial, 3 para graduação, 2 para entidade acadêmica e 1 para pós. É 1 para pós-graduação e 2 para entidades acadêmicas. Estava escolhido, né? Então, vou voltar aqui a matriz, então, aqui que a gente consegue extrair. É isso que eu gostaria de ensinar um dia, não consegui. O que é que... Deixa eu voltar um pouquinho para a cor também. Bom, então a gente consegue ver aqui o eixo da coordenação, o eixo do grupo aqui da frente, que é responsável pela métrica da gestão, ou seja, quem é responsável por administrar a faculdade, e eles têm um peso 100% no eixo deles. E é legal ver como os resultados divergem em cada um dos públicos que a gente fez a pesquisa aqui. Bom, aqui a gente consegue identificar que, do ponto de vista dos stakeholders, a principal demanda é por infraestrutura e segurança. E se a gente for ver, do ponto de vista da coordenação, esse entra aqui como um dos 4 tópicos um pouco mais importantes para a gestão. Aqui para baixo. O quarto tópico. Terceiro? Não, tem gestão salarial, graduação pós e entra infra, né? Tá certo? De cima para baixo, né? Do maior para o menor.
Esse é um ponto muito interessante. Aqui eu acho que na questão da infraestrutura traria a maior discussão dentro do grupo, ou seja, nesse ponto a coordenação deve priorizar, mesmo ela não achando interessante esse tema tanto para ela, mas ela vê que os stakeholders consideram esse tema muito relevante. Ela precisa tomar uma atitude, ela precisa avaliar esse tema de uma forma um pouco mais objetiva e traçar pontos de melhoria. Todos concordam com essa matriz aqui, se a gente fosse apresentar hoje? Porque não é o resultado do que vocês fizeram, né? É o resultado do consolidado. Então, vocês acham que está de acordo com o que vocês fizeram? Atende a proposta inicial de vocês? Então, o tema principal aqui seria a gestão salarial e profissional. Seria o tema que a faculdade teria, primeiramente, para adotar. Se ela tivesse uma preferência, ela iria concentrar os seus esforços primeiro nessa parte. E Alex, a gente pode fazer uma análise pelos quadrantes, né? Pelos 4 quadrantes aí. Isso. Aí, no caso lá, estaria a prioridade, então seria gestão salarial, graduação, pós e infraestrutura, como 4 itens relevantes. Seria o quadrante importante tanto para a coordenação quanto para os stakeholders. Isso. E aqui, infelizmente, ficaria a biblioteca e as entidades acadêmicas como os menos prioritários. Se a gente for nessa divisão por quadrante, faz muito sentido. Eu acho que está bem alinhada aqui a proposta da universidade. E algumas organizações, o Itaú é uma delas, a gente faz essa matriz, divide por quadrante, e depois que a divisão de quadrantes é feita, é eliminada a divergência entre maior e mais relevante. Uma vez dentro do quadrante, é entendido que todos aqueles itens devem ser priorizados da mesma forma. É uma forma de ser, talvez, da gestão ser um pouco mais transparente em relação aos temas que ela classificou como materiais. Também é uma forma de não divulgar assim na essência o resultado, porque às vezes o excesso de informação pode ser prejudicial. Então, se eu divulgar ali o resultado com essa variação de escala em dispersão aqui, pode ser que o leitor ou quem está avaliando o relatório pense que, então quer dizer que a FEA está mais preocupada com gestão salarial e não quer saber de segurança. Então, acho que essas questões elas têm que ser muito bem explícitas na hora de construir uma matriz. Mas a questão dos quadrantes é muito interessante. Todos conseguem ver a questão do quadrante aqui, quando a gente fala, que é dos eixos 3 e 3, fazendo um quadrado ali. São os 4 itens mais prioritários. Só fazendo uma proposta aqui, que a sociedade ela teve um item de 5% que foi atribuído pela gestão. Se a gente fizer uma troca aqui, por exemplo, entre professores, 25%, e coloca aqui, a gente já vê um resultado bem diferente. Não foi tão diferente. Mas a gente viu que a pós-graduação deu uma diminuída. É que eu acho que eu mexi num player em que a sociedade e talvez a coordenação estavam com pensamentos bem similares. Mas é assim, a porcentagem que é atribuída também para a sua matriz ela é muito importante. Se você pode fazer uma matriz, você pode fazer um processo muito bem estruturado, eficiente, os resultados todos bem comprovados, mas você selecionou seu público de uma forma errada. Vai afetar a sua matriz, o resultado não vai ser muito legal. Existem algumas empresas aqui no Brasil, a gente não vai citar o nome aqui, né, mas do ramo de energia, por exemplo, que traz a geração de lucro como item menos prioritário da matriz dela. Por quê? Porque ela priorizou mal os públicos dela. Ela deixou a oportunidade dos outros públicos terem um peso muito maior na avaliação, e quando foi comparar geralmente com os investidores, o peso dos investidores era menor do que o peso da sociedade, por exemplo. Foi uma preferência da organização, mas quando uma matriz de resultado, matriz de temas materiais, sai que a geração de lucro é um dos itens menos prioritários para aquela organização, você já começa a desconsiderar o resultado daquela matriz, que já não está tão eficiente. Então, a parte de priorização dos temas ela é muito importante para você obter um resultado adequado. E só para finalizar aqui, qual que é o objetivo dessa matriz? O objetivo dela é você extrair a opinião dos seus usuários, já numa mentalidade, você já saiba qual que é o peso que esses usuários têm para o seu pensamento, para a sua gestão, e a partir dos resultados daqui, você traz isso para o modelo de negócio de novo, com o objetivo de priorizar as demandas mais esperadas pelos seus stakeholders. Então aqui, seria que para o próximo ano, para o próximo exercício, a empresa iria focar naqueles temas principais, que são os temas
que são de maior preocupação, tanto pelo lado dela, tanto pelo lado dos stakeholders. Se sobrar algum esforço, ela vai atacar nos outros itens abaixo. Os investidores e a sociedade em geral. Então, talvez se tornem 4 grandes públicos, mas você já vê uma diferença entre eles. Na matriz do banco, do Itaú, a gente atribui esses 4 pesos, esses 4 públicos que eu falei para vocês, com peso igual, de 25% para cada um deles. Aqui, só para finalizar, então, eu trouxe algumas referências que a gente utilizou aqui na apresentação e alguns outros artigos aí disponíveis para quem tiver curiosidade no tema. Tem alguns artigos aqui muito bons em relação ao relato integrado e essa parte de estudos que tem relacionado aos temas de capital, modelos de negócio. Eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta agora, deixo livre aí para vocês. Acho que é bom. Perguntas? Só confirmando, naquela coluna de total desse experimento que você fez, era só a ponderação dos outros grupos pela porcentagem que a gente colocou. Isso, eu já estava ponderando a porcentagem que vocês colocaram. Quais são os 3 capitais mais importantes para bancos, na sua opinião, em ordem? Financeiro, social e humano. Eles têm uma relação muito próxima, os 3. Para empresas de serviço, talvez no geral, seriam esses 3. Dependendo do procedimento, por exemplo, se a gente vai partir para uma SAP, por exemplo, que é uma empresa de serviço, a gente já tiraria o social e entraria com o intelectual, que para eles é o grande forte. Mas para o banco é capital humano, capital social e capital financeiro. A gente fez uma pesquisa e o capital que o pessoal tem mais dificuldade de avaliar é o capital manufaturado. Manufaturado? Ninguém entende direito, confunde muito com o intelectual, com os outros. Então, eu até trouxe o exemplo do caixa eletrônico, né, que já era uma discussão entre intelectual e manufaturado. A gente teve um período nebuloso na discussão de manufaturado, mas pelas definições que a gente viu aí de mercado e de outros bancos e o que a gente adotou, hoje a gente está bem satisfeito com a classificação que a gente apresenta, que é basicamente do capital manufaturado de banco, agência, todo tipo de rede de atendimento que ele possui, tanto bankline, então uma linha telefônica é manufaturado, questão de caixa eletrônico, a questão de aqueles postos de atendimento bancário, toda a parte de infraestrutura para poder comercializar com o cliente. Foi o que foi definido de capital manufaturado. E aí agora o banco, principalmente o Itaú, está nessa tendência de banco digital, que é um banco online, onde você não tem agência física, onde você tem um gerente online que você não consegue ter contato físico com ele. Então isso tudo a gente classificou como capital intelectual, devido à vantagem competitiva, ao tipo de operação que é uma operação nova, a operação que tende a trazer valor de forma sustentável. Então são todos diferenciais e por isso que a gente alocou em capital intelectual. Mas para o setor financeiro, acredito que hoje não tem tanta dificuldade. Na questão, por exemplo, de petróleo, é muito difícil você classificar uma bacia de petróleo, uma plataforma, se ela é um capital intelectual ou um capital manufaturado, né? Porque aí a gente já vai pelo aquilo do uso, e do valor em uso e o valor de origem. Uma plataforma de petróleo, para quem é uma empresa do ramo, ela tem um valor de uso excelente. Para quem não tem um valor muito grande, ao menos que você queira hospedar alguma coisa na internet, aí não pode, né? Águas internacionais, se você compra uma plataforma de petróleo. Mas eu acho que vai muito da operação da empresa também. Como ela utiliza aquele bem, auxilia a classificação dela. No caso do caixa eletrônico que você falou, o software é tratado também como manufaturado? O software do caixa eletrônico é tratado como manufaturado. A gente parte do ponto que se aquele software sozinho ele não funcionaria. Ele depende de um caixa eletrônico. Então, por esse motivo, ele está atrelado a um capital manufaturado e ele continua sendo um capital manufaturado. É a mesma coisa da gente, por exemplo, trazer um sistema em que o gerente tem na agência para fazer o atendimento. Só ele tem acesso àquele sistema só funciona dentro da estrutura do Itaú, então é considerado um capital manufaturado também. A FEBRABAN ela está engajada nessa padronização dos capitais, ou se não tem intenção de engajar para fomentar todo o mercado financeiro,
E aí só uma segunda pergunta é se há possibilidade de expandir esse estudo para outros setores, como foi feito, como o SASB fez também, né? O SASB fez matriz de materialidade para diversos setores e me parece que lá fora os setores estão utilizando essas matrizes de materialidade para a tomada de decisão, considerando os capitais e tudo mais. Você acha que é uma tendência? Então, da primeira pergunta, a FEBRABAN não participou desse estudo. Esse estudo foi um estudo voluntário, ele foi feito lá fora, né? E convidaram alguns bancos, a gente foi convidado para participar. A gente repassou agora os resultados para a FEBRABAN, mas é uma orientação, ela já traz toda a questão do framework lá dentro dela, que deve ser seguido o framework, que aquilo são só questões para melhorar a divulgação das empresas. Pode ser interessante, talvez, compartilhar dentro da comissão, através da FEBRABAN, mas ela não é uma... Na verdade, eles buscam esse primeiro ano o resultado disso, se vai facilitar o entendimento, essa classificação igual, vamos dizer assim, dos bancos. Mas eu acredito que vai melhorar sim, que os bancos tendem a utilizar, porque algumas pesquisas já dizem que os novos integrantes desse jornada de relato integrado, eles buscam muito o que as empresas do mesmo ramo tenham feito. Então, se as empresas começarem a fazer isso, os novos bancos vão começar a adotar essa metodologia. Em relação ao estudo setorial, esse foi o primeiro estudo setorial de empresas, assim, já tem estudos setoriais do IRC para asseguração, para auditoria, mas de ramo de atuação esse foi o primeiro. E a ideia é expandir isso para os demais. Não sei se eles vão expandir na mesma tendência de capitais, mas os outros grupos de trabalho já estão começando a desenvolver. Eu sei que eles estão desenvolvendo um específico para capital intelectual, então que vai atender a todo o segmento financeiro. Então, mas os grupos costumam divulgar bastante conteúdo ao longo do ano, eles produzem bastante, então futuramente deve vir alguma coisa mais para outro setor assim, específico. E Alex, no caso do Itaú, vocês chegam a ter alguma infraestrutura, algum capital que não é de propriedade do Itaú, mas que é fundamental, que é determinante na atividade da empresa e que de alguma forma precisaria ser evidenciado, destacado? No caso, uma empresa que transporta transporte ferroviário, transporta carga, né? Então o porto onde ela deixa pode não ser de propriedade dela, mas é uma infraestrutura importante para a atividade da empresa, sem a qual a empresa não consegue escoar. Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Então, a gente costuma tratar esses assuntos dentro do capital social, que é a parte das obrigações que a gente tem com outras empresas. Então, por exemplo, num transporte de carga de valor, o banco não é dono da transportadora, ele não é dono do pátio onde vai ficar o caminhão, mas a gente trata isso tudo como capital social. Então, qual que é o recurso que eu disponibilizei para aquela empresa? Qual que é o meu contrato? Então, o valor de contrato de prestação de serviços para com o banco, ele entra dentro do capital social, como um valor em que eu gasto um valor financeiro em troca de um serviço social, que é aquele valor que está lá dentro. Mas em relação à questão de partir para outros níveis de impacto de segurança, por exemplo, a gente começou a estudar isso agora em externalidades. A gente vai começar a avaliar quais são os impactos do banco na operação local dela mesmo e na cadeia de valores. Então a gente vai começar agora a avaliar quais são os impactos da cadeia de valores nas operações do banco e do banco na cadeia de valores. E aí vai entrar todos os nossos principais fornecedores, tanto de limpeza quanto transporte de valores, segurança. É um estudo que a gente está fazendo agora com uma consultoria chamada Hever, não sei se vocês já ouviram falar. Próximo, talvez, para esse relato de agora, a gente já consiga trazer algumas informações sobre externalidade mais voltadas ao capital social. Mas hoje é só qualitativa, a gente traz mais ou menos quais são as políticas de controle, de gestão e como o banco monitora o engajamento com os seus fornecedores, mas não chega a entrar nesse nível de risco, vamos dizer assim, né, que teria com um contrato de uma parte terceira, a gente ainda não entra nesse detalhe. Mas eu acho que no GRI eles abordam um pouco desses assuntos de engajamento com fornecedores, mais do que no relato. Um dos grandes desafios do relato integrado é quebrar os silos, né, das empresas, das áreas, e parece que no Itaú o relato integrado proporcionou isso, né, um diálogo, né, das diferentes áreas, né, via a formação do grupo de trabalho, né, multidisciplinar. Acho que o mais importante é que
A gente já tem quase 4 anos de um grupo de trabalho, um banco multidisciplinar. E a gente trouxe essa questão do pensamento integrado para todas as atividades que a gente faz hoje em dia. Então, por exemplo, o banco tem a sua divulgação de relatórios anuais lá através da PMEC. Para quem conhece e participa desse processo vai ver que a evolução da apresentação da PMEC do ano passado para esse, na questão de inclusão de estratégias e metas e desafios bem explícitas, mostrando quais foram essas metas dos anos anteriores e o que ele espera para os próximos anos, trazendo de forma clara a questão de gestão, trazendo informações relevantes nas apresentações, incluindo alguns destaques no próprio discurso dos gestores, dos executivos. A gente vê que essa tendência ela já está meio que implícita nos processos que a gente faz lá dentro. E a gente replica isso para todos os outros relatórios. A gente está tentando replicar isso para a demonstração contábil, a gente replica isso para as pesquisas, para as revistas produzidas pelo banco e todos os outros relatórios produzidos por esse grupo. Então, acho que o pensamento integrado, lá como o Fernando falou, a gente está evoluindo bastante em relação a isso. Já tem um nível de gestão muito bem... a gestão está muito bem comprada com esse assunto, então facilita bastante agora o processo lá no banco. Em calls de acionistas que eles têm que fazer, as informações emitidas no relato integrado são questionadas ou são mais realmente demonstrações financeiras e relatório da administração? As informações mais questionadas são informações financeiras, relatório de administração, estratégia. Porque quem participa desses calls geralmente são alguns investidores qualificados, analistas. Mas nos últimos 2 a gente teve já algumas questões. Mas o que isso afeta a sua atividade, o seu ambiente, a sua dimensão ambiental, por exemplo? E a gente percebe que nem todos os executivos estão preparados para esse tipo de pergunta, ou não entendem todo esse tipo de correlação, ou não consegue trazer isso de uma forma clara nas APMECs. Então a gente está tentando incluir isso agora, porque a gente já observou que é uma tendência de engajamento dos stakeholders. Hoje a gente traz basicamente, saindo da parte financeira, a gente traz questões mais de pessoal. Então a gente traz muito essa questão de quanto que a gente investe nas pessoas, quanto que a gente, qual que são a contribuição para a sociedade em cultura, educação, investimentos sociais. Parte ambiental não muito, mas a parte pessoal já entrou bastante nesses resultados aí. Tanto que o banco agora, devido a alguns questionamentos do ISE e do Dow Jones, o banco divulga junto com as informações financeiras agora indicadores não financeiros trimestrais. Então, além das demonstrações e dos relatórios de teleconferência, o banco está produzindo indicadores não financeiros para poder reportar junto. Então, eu acho que já é um pouco nessa tendência aí, ele vai disponibilizar esses indicadores não financeiros junto com os relatórios financeiros, que não fazia antes. Quanto ao design em si do relato integrado de Itaú, ele é pensado a partir de uma empresa contratada, ele é pensado a partir internamente, e as equipes de sustentabilidade e governança, elas chegam a apreciar esse material antes da publicação para dar opinião, para pedir ajuste, alguma coisa nesse sentido? Ele é produzido todo internamente, por isso que ele não tem um visual muito bonito, e a gente já está aprimorando isso, mas o planejamento dele é feito internamente, todo. Quando passa, a gente contrata assim, uma consultoria, mas é uma consultoria mais de mídia, de preparação de relatórios. Então é aquele banho de loja, aquela questão de cor, de ajuste, só a parte visual, não conteúdo. E a produção é feita dentro do grupo de trabalho. A parte de finanças, que é a área que eu trabalho, a gente desenvolve a parte de conteúdo e faz a estrutura do relatório. E isso é discutido ao longo do ano com todos os grupos do GT que a gente participa. Então, por exemplo, sustentabilidade faz todas as indagações em relação a pessoal e a utilização de recursos naturais. A parte de RI faz todo o complemento deles em relação ao que os investidores gostariam de observar, quais são as informações que a gente deve divulgar em relação a órgãos reguladores de fora e nacional. A parte de comunicação traz os insights de qual é a melhor forma que eu posso divulgar essa informação, qual que é o público principal desse tipo de informação. E a área de marketing auxilia a gente no processo de como é a melhor forma de divulgar essas informações numa estrutura, como que eu coloco um tema central no meu relatório. Então a construção é feita em conjunto. E isso, depois de pronto, é apreciado por todos os membros do grupo, por todos os diretores responsáveis por cada uma dessas hierarquias
depois a gente passa isso num comitê de auditoria, a gente passa isso numa auditoria externa e, por último, no conselho de administração, depois no conselho fiscal. Então, tem passado por vários comitês para aprovar o relatório. E cada um desses comitês sempre devolve com algumas inclusões ou exclusões aí que a gente tem que fazer. Então, acho que esse processo de governança está bem estruturado aí, e de elaboração também. Isso vai focar um pouco melhor agora a forma de apresentar, e é por isso que esse ano entrou a equipe de marketing para participar do projeto também. Eles vão dar um pouco do tom de voz e da cara do banco no relato desse ano. Terminou pontualmente. Muito obrigado.